tudo bem? Estamos de volta mais uma vez com Jesus, a sua única solução. Deus abençoe todos vocês que estão aqui mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, tá bom? Sejam bem-vindos todos ao nosso canal no YouTube, canal Sérgio S. Bento. E eu aqui estou com muita alegria para apresentar mais uma vez hoje Jesus, a sua única solução. Jesus é a única solução, não tem outra. A morte de Jesus na cruz deixa isso bem claro, tá bom? Eu quero, antes da mensagem, dar uns avisos para você. Primeiro eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, o canal Sérgio S. Bento, tá bom? Depois eu quero que você deixe o seu comentário e também deixe o seu like e ative o sininho, porque quando tiver conteúdo novo, você vai ser avisado, tá bom? Tá bom? Deus abençoe muito você, muito vocês. E hoje tem uma mensagem muito especial de Deus para o nosso coração. E eu creio que ela vai abençoar muito, muito você, tá ok? Hoje eu quero fazer uma leitura bíblica do Evangelho de Marcos, do capítulo 1, do verso 21 até o verso 28. Vamos lá? Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. A diferença aí, né? Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos ou destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha aí o bicho revelando, hein? Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu a célebre fama de Jesus por todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Hoje eu quero falar sobre Jesus, o libertador do homem. Jesus é libertador do homem. Jesus é quem liberta o homem do pecado, do engano, da dor, do sofrimento, da tristeza, do medo. A medicina, a ciência, tem muita ajuda para essas coisas e pode amenizar muitas das dores do homem. Mas tem uma área que ninguém pode fazer nada para o homem. É libertar o homem dos poderes malignos. Contra os poderes malignos, só mesmo Jesus para libertar o homem. É muito difícil quando uma pessoa possessa não conhece Jesus como libertador. O seu sofrimento é muito grande. Eu me lembro, quando eu era adolescente, ter visto cenas de um homem que ficava possesso constantemente, lá onde eu morava, no interior do estado de São Paulo, no distrito de Nova Pátria. E era realmente algo muito feio. Eu era adolescente quando via essas cenas. Aquele homem possesso tinha que ser amarrado pelas mãos, os pés, e o policial tinha um PM lá na Nova Pátria, nesse local que tinha 1.500 habitantes, e a meninada, o povo, todo mundo ia ver. E esse homem espumava pela boca e falava umas palavras esquisitas. E eu não tinha consciência de que aquilo era espíritos malignos. Até que um dia a gente ficou sabendo que aquele homem se enforcou. Você veja os poderes malignos. Levou aquele homem a se matar, a praticar o suicídio. Jesus é claro sobre os demônios. Jesus disse que os demônios vêm roubar, matar e destruir.
E João depois diz em 1 João 3,8 que Deus, para isso se manifestou Deus, o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo. Saiba disso. Tudo aqui nesse texto começa com Jesus na sinagoga de Cafarnaum. O verso 21 diz que Jesus entra na sinagoga, era um sábado, e o objetivo dele naquela sinagoga é ensinar. Quando eu estive em Israel em 2007, eu passei por essa sinagoga e eu fiquei pensando nesse texto. O texto diz que Jesus entra lá para ensinar. Mas antes de Jesus, quem é que ensinava naquela sinagoga? Os escribas, os professores religiosos judeus. E o que eles ensinavam? A Torá, a lei de Moisés. E eles a interpretavam do jeito deles, conforme os seus interesses, e até fazia alguns acréscimos. E aqui eu quero fazer uma observação para você. A letra, quando você pega a Bíblia para ler, seja Antigo ou Novo Testamento, mas principalmente a lei no caso, a letra permite você fazer o que você quiser. Por isso que a Bíblia é usada para violência, para mentira, para guerra, para o pessoal na política. E o apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Tá bom? Agora você veja bem, quem é que está na sinagoga? Não é mais aqueles professores da lei. Agora quem está na sinagoga é Jesus. É a palavra de Deus encarnada, a palavra de Deus viva. Não é mais a letra, é a própria palavra de Deus falando diretamente ao povo. Não é mais, não tem mais essa de intermediários, Moisés, profetas, e nem de intérpretes, líderes judeus, professores judeus. Em tudo isso acontece a um só tempo, ou seja, ali naquele homem, naquela pessoa, Jesus realmente interpreta tudo com a fala e com os seus gestos. Ali você vê a palavra de Deus encarnada. Agora você veja bem, com Jesus, então, o que a gente tem é um salto para lá de quântico, é espiritualidade total. O Evangelho de Jesus, você tem que entender, está para além de tudo isso, para além de todas as coisas, para além do Antigo Testamento, para além de tudo, de Moisés, seja de quem for. Como diz o apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a revelação de Jesus Cristo para o homem. Onde você encontra isso? No judaísmo, no catolicismo, no protestantismo, no pentecostalismo ou no neopentecostalismo, ou qualquer outro ismo. Há muita letra, muita palavra do homem, muito acréscimo, muitos enganos, muitas mentiras, muito controle, muitas manipulações para interesses pessoais e políticos. Em Jesus, não. Em Jesus você tem a verdade de Deus, a palavra de Deus absoluta, expressa em palavras e gestos. Não tem como errar, não tem como ser enganado. Agora preste atenção. Tudo o que aconteceu ali naquele dia em Cafarnaum, naquela sinagoga, naquele sábado, nunca havia acontecido antes, nem na história do povo judeu, nem na história humana. Era algo novo, totalmente novo, inédito, vindo do céu, não da terra. Então, seguir a Jesus, saiba, é isso. Na terra não existe nada mais fascinante, novo e melhor do que Jesus. Tá bom? Saiba disso. Agora você veja bem, veja a diferença do ensino de Jesus com o dos escribas. O verso 22 diz que o povo se maravilharam-se da sua doutrina porque Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, ou seja, tudo que Jesus dizia era original, novo, do céu. Já os professores, os escribas, precisavam da autenticação dos mestres rabínicos, das Escrituras e de Moisés. Jesus era Deus encarnado, a própria revelação de Deus. Você está entendendo? A diferença é brutal, é enorme.
E é triste saber que muitos dos evangélicos, dos líderes religiosos, não se interessam pelo ensino de Jesus. É quase um escândalo você ensinar e praticar o evangelho de Jesus hoje, neste país. O pessoal está ligado em Abraão, em Moisés, em Josué, né? Por causa das correntes, das campanhas. Parecem não saber que todos eles apontavam para Jesus. Todo mundo no Antigo Testamento, tudo apontava para Jesus. Agora você veja bem, como que o ensino do Evangelho de Jesus mexe com os demônios. O verso 23 diz que não demorou muito e apareceu na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo. Assim que Jesus começa a ensinar, a pregar, a falar do Evangelho de Jesus, de Deus, ele ali. É isso que o poder do Evangelho de Jesus faz. Os demônios têm que se manifestar. E aqui eu quero dizer uma observaçãozinha para você. Isso não tem nada a ver com pastor e com igreja. Os demônios se manifestam por causa do nome de Jesus. Ainda que esse pastor aí fale no nome de Jesus e os demônios se manifestam, e esse pastor vai para algum bordel, fica assistindo, passando noites inteiras vendo pornografia, seja um tremendo safado, saiba, isso não tem nada a ver, meu querido. É só ler Mateus lá 7, 21 ao 23, você vai perceber e saber disso, tá bom? Você quer saber se a sua igreja, se pastor é de Jesus? Olhe para os frutos deles. Olhe para os frutos, é o que Jesus mandou fazer. Aí você não vai ser enganado, tá bem? Como é que é os frutos? Ok? Agora veja bem, saiba, nem todo João é de Deus. Eu lembro que uma vez perguntaram para um homem de Deus aqui no Brasil sobre o que é unção. Sabe o que ele respondeu? Eu só sei que uns são e que outros não são. Eu achei engraçado. Então, meu querido, saiba, não há nenhum outro ensino na terra que faz isso com os demônios. Nem a lei de Moisés não faz, Abraão não faz, Josué não faz, igreja não faz, filosofias não faz, ciência não faz, ninguém faz. Demônio se manifesta por causa do nome de Jesus. É nesse nome que todos os demônios têm que se dobrar mesmo. E não tem jeito, né? Agora, porque você pergunta talvez, por que isso acontece? Porque os demônios sabem que o nome de Jesus é o único poder que existe na terra capaz de derrotá-los e destruí-los. Continuando aqui, você vê que esse homem é possuído por um espírito maligno dentro da sinagoga. O verso 23 diz que ele grita e brada lá quando Jesus está ensinando, mas o verso 21 diz que Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum. Quando você prossegue o texto, lá no verso 39, Jesus agora está em outro lugar, na Galileia, e diz que lá na sinagoga também manifesta demônios, e Jesus expulsa esses demônios. O que isso significa? Que só não fica possesso quem realmente é liberto por Jesus e cheio do Espírito Santo de Deus. O resto pode ficar, qualquer um. Não adianta você dizer que frequenta a igreja tal, que carrega a Bíblia, que lê a Bíblia, que faz corrente, que dá dízimo, que faz sacrifício. Não adianta. Provavelmente esse cara aqui, dessa sinagoga de Cafarnaum, e o outro do verso 39, lá na Galileia também, são duas sinagogas que Jesus vai e ocorre manifestação de demônios, faziam e praticavam tudo isso. Você está entendendo? E daí? Os demônios não estão nem aí se você lê Bíblia, depende da placa da igreja que você vai, se você dá dízimo, se você é fiel nas campanhas, nas correntes, se você vai direto na igreja. Os demônios só respeitam de fato quem tem Jesus e é cheio do Espírito Santo de Deus. Saiba disso de uma vez por todas, pelo amor de Deus. O pessoal fala de corpo fechado.
corpo só é fechado pelo Espírito Santo e pelo Evangelho, por Jesus, não pela lei de Moisés, nem para corrente, nem por outras coisas, tá bom? E aqui uma observaçãozinha. Muitas pessoas ficam possessas porque certos ambientes na família favorecem a presença de demônios. Cuidado com muita briga, muito palavrão, muita violência, muito ódio, muita raiva, muito espírito de vingança. Isso favorece a presença de demônios. Saiba disso, tá bom, meu querido? Agora você veja bem, veja que os demônios, e no caso aqui, desse texto e de outros que você vai ver na Bíblia, os demônios sabem muita coisa sobre Jesus. O verso 24 diz que os demônios perguntou para Jesus: o que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Sabe até o nome de Jesus. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. Santo de Deus, o Santo de Deus. No verso 34, em outro lugar, em outra região, Jesus estava curando pessoas, libertando pessoas. Se diz também que expeliu muitos demônios e não lhe permitissem que falasse, porque sabiam quem ele era. Os demônios sabem quem Jesus é. Você está entendendo? Os demônios conhecem Jesus. Você tem que entender isso. É lógico que esse saber aqui é um saber limitado, mas os demônios sabem mais do que nós, é um saber mais avançado do que a gente entende, e a gente só pode saber muito quando a gente está no Espírito Santo de Deus. Agora veja que na sinagoga, os demônios sabem quem é Jesus, e que Jesus é o Messias, que veio para destruí-lo. E veja que os judeus não chegam a esse nível de discernimento e de entendimento. Porque os judeus vão rejeitar Jesus, vão ajudar a crucificar Jesus. Você está entendendo? Mas no mundo espiritual, os demônios sabem de tudo isso, quem é Jesus, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus encarnado. E os judeus não discerniram isso, a não ser alguns. Uma observaçãozinha aqui. A história inteira do Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, é sobre a batalha da encarnação. Os demônios sabiam que Jesus era o enviado de Deus para derrotá-los. E por isso mesmo tentam impedir de todo jeito. As forças espirituais do mal estão acompanhando o agir de Deus na história do seu povo. E Paulo fala muito sobre isso quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, tá bom? E uma outra observaçãozinha aqui, os demônios também sabem muita coisa sobre nós, não só sobre Jesus, mas sobre eu e sobre você. E aqui eu quero dizer isso não para te deixar com medo, assustar você, mas para você saber da verdade, tá bom? Por exemplo, e isso é um grande problema para as pessoas que não levam Deus a sério. Não se pode brincar de servir a Deus, de dizer eu sou de Deus, eu vou na igreja, eu adoro Deus. Cuidado com isso. Vai lá em Atos capítulo 19, no verso 13 e 16, tem uma história interessante que Lucas diz para a gente que os 7 filhos de Seva, o sumo sacerdote, tentava expulsar os demônios em nome de Jesus, de um cara que estava possesso. E eles faziam isso dizendo assim: eu expulso o demônio no nome daquele que Paulo anuncia. A quem Paulo anuncia. Porque eles viam Paulo expulsando demônio, eles resolveram também fazer a mesma coisa que Paulo fazia. Aí os demônios perguntou para aqueles caras: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas quem são vocês? Quem são vocês? Os caras ficou bem, a gente, você está entendendo o que aconteceu? O possesso saiu do homem que eles queriam expulsar, atacou eles, feriu, arrancou a roupa, deixou eles completamente nus e eles fugiram ladeira abaixo. E aquele acontecimento se espalhou por toda aquela região. Então saiba, isso significa que os demônios sabem sim da nossa relação com Deus. Se é de verdade ou você está aí brincando, fazendo negócios. Você só está nesse relacionamento com Deus por interesses,
Você só quer ser curado, só quer ser próspero, só quer a bênção. E eu pergunto para você, o que é que você está fazendo nos cultos, nas reuniões que você vai? O que você está fazendo fora desses ambientes, da sua casa, do seu lar, quando a sua mulher, os seus filhos não veem, os seus amigos não veem? No computador e na internet, o que você tem visto? Nas madrugadas escondidas. Você está entendendo? Os demônios sabem disso. Se você está brincando de servir a Deus ou não, meu querido, então fique esperto, tá bom? E eu quero dizer também que os demônios sabem o que os pastores estão fazendo. Se prega o evangelho de Jesus ou não. Os demônios sabem das falcatruas, das negociatas, do que rola nos bastidores da igreja, os negócios, as barganhas, o que os políticos evangélicos fazem, o saque da grana nos cultos. Os demônios sabem. Sabem. Você está pensando o quê? Como Deus também sabe. Você está entendendo? Então fique esperto, fique esperto, fique esperto. Agora, um detalhe para você. Os próprios demônios sabem não só que já foram derrotados na cruz por Jesus, como também sabem do pouco tempo que lhe resta para sua total destruição no lago de fogo. Aleluia, glória a Deus pela vitória na cruz de Jesus. Amém? Tá bom? Prosseguindo, então a gente tem aqui Jesus indo numa sinagoga para ensinar, mas de repente um demônio se manifesta ali no meio de todos aqueles que estão presentes. A pergunta que fica é como Jesus liberta esse homem possesso dos demônios? Como que ele faz a libertação? Vamos ver? O verso 25 diz que Jesus então, assim que o demônio se manifesta e grita lá, Jesus repreende ele e diz, cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu daquele homem. O demônio foi embora. Eu pergunto para você, veja que essa libertação de Jesus não tem nada a ver com as libertações feitas no Brasil. Você que vai em igreja evangélica sabe disso. O que a gente vê? Pastor entrevistando o demônio. E sendo que o demônio é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. E os caras ficam entrevistando os demônios e dizendo, olha, ele está ameaçando isso. Usam os exorcismos para se promover, ganhar fama, fazer propaganda da igreja, para arrecadar dinheiro. E os demônios é o pai da mentira. E eles ficam entrevistando os demônios, ou dando ouvido aos demônios. E as igrejas lotadas, cheias de gente, ouvindo aquele show do mentiroso dando entrevista. Os demônios têm sido usados para causar medo nas pessoas. Se não fazer isso ou aquilo, você vai ver o que acontece. Está vendo o que acontece? Você está entendendo? Aí o povo fica com medo, não sai da igreja, contribui e tudo mais. Muito desses pastores não parece pastor, eles têm mais cara de bruxos do que homem de Deus. Você está entendendo? Eu conheço pessoas que dizem, eu não posso ver certo pastor, ele é esquisito. Ele é esquisito. É um negócio horrível. Será que quando as pessoas viam Jesus, como é que via? Como é que via Jesus? Alguém da paz, que ia libertar, que ia trazer cura, alguém do amor, ou Jesus tinha cara de bruxo, como acontece com muitos pastores no Brasil. Feio, hein? Ridículo isso daí. Eu fiquei sabendo recentemente de uma notícia na Venezuela, olha para vocês verem. Com a promessa de expulsar os demônios, um pastor abusou sexualmente de mais de 50 mulheres. O caso aconteceu na cidade de Maracaibo, na capital do estado de Zulia, na Venezuela. O pastor garantia aos frequentadores que podia expulsar demônio, mas elas deveriam fazer sexo com ele como forma de exorcizá-lo. Os demônios só saem se a gente der uma transada, se você se entregar para mim. E no Brasil tem aparecido muita idiotice, quase na mesma linha também, tá? Cuidado com esse pessoal aí, gente. Fique esperto, fique esperto. O verso 27 e 28 diz o seguinte: e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, depois que Jesus faz essa libertação, que vem a ser isso? O que é isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos
E eles obedecem, eles saem, eles vão embora. No verso 28 diz que correu a célebre fama de Jesus em todas aquelas direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Você veja que a fama de Jesus tem a ver com sua autoridade para ensinar e expulsar demônios. E essa autoridade que Jesus tem vinha da sua comunhão e da sua intimidade com o Pai. Por isso mesmo ele não está nem aí para esse negócio de fama. O único elogio que Jesus ouve e aceita é o do Pai. Quando o Pai diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Porque o povo está enchendo a bola e tudo, porque Jesus expulsou demônio, esse é o cara. Como a gente vê muito no Brasil acontecer, olha, aquele pastor, ele é o rei de expulsar demônio, hein? Né? Não, Jesus não está nem aí. Jesus não está nem aí. Manda os demônios ficar quieto. Pede que evitem fazer propaganda de que ele é o exorcista. Não. Tá bom? Então você fica esperto com esses pastores no Brasil que fica fazendo essas libertações aí, meu querido. Em nome de Jesus. Duas coisas aqui que você não pode esquecer nesse texto que eu estou para terminar. Primeira, que na cruz todas as forças malignas foram derrotadas por Jesus. Você só tem que tomar posse da vitória. Você não tem que ter medo de demônio, nem de pastor, nem de igreja, nem de ninguém. De ninguém. Você tem que tomar posse da vitória na cruz do Calvário que Jesus conquistou. Você não tem que ter medo de demônio, de dormir, de olhar debaixo da cama, de macumba contra você, seja lá o que for, de olho gordo, enfim, de todo o que tem no mundo que possa tentar te atacar você para te prejudicar. Saiba disso. A segunda coisa é que se você tem Jesus, você tem aquele que é maior do que todos os demônios e do inferno inteiro. Agora são os demônios que têm medo de você. Se por um lado os demônios sabem muito de Jesus, como eu mostrei para você, sabia tudo de Jesus, que ele era o Messias, que é o Santo de Deus, que veio destruir ele, mas você viu Jesus ficar com medo, alguma coisa? Jesus sempre andou tranquilo. Os demônios é que tinham problemas com Jesus. Agora tem muita gente no Brasil com arrogância. Ah, tá amarrado, eu expus, eu decreto, não sei o quê. Aí depois sabe o que a gente vê? Pastores praticando suicídio, pastores tomando surra de demônios, pastores tendo a sua vida íntima revelada por demônios. Então, você tem a vitória de Jesus, não é para você sair por aí dando de bacana, arrogantemente. Não foi isso que Jesus fazia. Jesus apenas via as pessoas possessas, orava, expulsava, repreendia e acabou. E não tem brincadeira, não tem papo, não tem entrevista. Não rola nada de Jesus com os demônios, a não ser sai. Os demônios tentam papo, alguma coisa, mas Jesus não quer saber. Então saiba, aquele que tem Jesus, o Espírito Santo de Deus, acabou. Não tem demônios nenhum. O demônio não pode tocar em você. Não pode tocar em você, não pode tocar em quem é de Deus, quem está cheio do Espírito Santo. Você pode andar tranquilo, entrar em qualquer ambiente que tenha demônios, fique em paz. Eles podem se revelar, eles podem falar de você alguma coisa, mas você só ordena e diz, cala-te, saia, em nome de Jesus. E eles vão embora. Não tem que ter papo com demônio, o papo meu e seu é com Jesus, é com o Espírito Santo. Saiba disso, tá bom? Então Jesus vai na sinagoga ensinar, manifesta um demônio, ele expulsa o demônio de maneira muito simples, desse homem que está na sinagoga, que tem Bíblia, que tem tudo, mas parece que não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não se abre de verdade para Deus, está ali não sei para quê. Você está entendendo? E Jesus liberta esse homem, a fama de Jesus é muito grande, mas ele não quer saber disso. Ele não está nem aí.
Então, eu quero dizer para você, Jesus é o libertador do homem, o único libertador total do homem. E Ele está aqui para libertar você, seja de qualquer força, de qualquer influência maligna que tenha na tua vida. Se você não dorme bem, se você tem algum problema mental, seja o que for, Jesus quer te libertar e libertar total. Não é uma libertação para você continuar aí nas filas. Liberta hoje, amanhã e depois. Você quer parar com isso? Abra seu coração, se renda a Jesus, só Jesus. Nada de igreja, nada de homens, nem nada. A Jesus, ao Evangelho de Jesus, ao Espírito Santo, de tá aqui a minha mente, o meu coração, o meu ser, toma conta, entra, eu quero somente a Ti. E acabou. Ele vai selar você com o Espírito Santo. E acabou o demônio na sua vida. Viva o Evangelho. Não fique brincando de servir a Deus e nem nada. Tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus, só Tu é o verdadeiro libertador total do homem. E aqui a gente vê Jesus libertando esse homem dentro da sinagoga, possesso. Meu Deus, quanta gente vai nas igrejas desse país e continuam possessa, entram em filas e possessa e manifestando demônios. O Senhor veio para libertar o homem definitivamente destas forças e ficar livre destas forças. E eu aqui quero pedir a tua bênção sobre esses que por acaso têm tido influências ou até mesmo possessões, que seja quebrada essa força no nome de Jesus e que essa pessoa fique liberta totalmente para sempre no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tá bom? Eu quero pedir que Deus abençoe grandemente a sua vida, você e sua família. E logo mais a gente volta com mais um Jesus, a sua única solução. Tá bom? Foi bom? Divulgue para muita gente. Deus abençoe você. Fique com Deus. Amém.